Olá pessoal, esse é mais um vídeo do nosso primeiro unidade, né, do nosso curso de Fundamentos da Computação. E nesse vídeo nós vamos abordar um pouquinho sobre o que é exatamente computar, né? Computar é calcular, são sinônimos. O computar é bem mais do que simplesmente calcular, certo? A gente vai começar a tentar entender o que é a ideia de computar pela máquina chamada de máquina de Turing, modelo de Turing. Então a ideia de Turing é que ele distinguiu o conceito de processador de dados do conceito de computador de dados, né? No processador de dados você tem um computador aqui e aí, dado dados de entrada, esse computador sempre produz os mesmos dados de saída. Então um exemplo de um processador de dados é um freio ABS. Certo? O freio ABS, por exemplo, ele recebe sempre dados, né, que é quanto você pressionou do freio, né, quanto as pinças estão apertando lá o disco de freio. E aí ele decide se a pinça deve apertar mais ou afrouxar, dependendo, para evitar que o carro derrape na pista, né? Então ele só faz isso, né? Você não consegue usar um computador de um freio ABS para jogar videogame com ele, para programar em Python, né? Para fazer um programa que calcule o horóscopo da pessoa, sei lá, enfim. É um computador específico, dedicado, né? Então por isso se chama de processador de dados, um computador de propósito único. Calculadora, por exemplo, né? Ela é um computador, mas você pode fazer um computador para ser uma calculadora, mas ela só vai fazer isso, operações aritméticas, né? Um alarme, outro exemplo, né? Você tem as entradas, né, as fontes de geração de dados, né? São os dados de entrada, né? Os alarmes eles ficam monitorando o movimento, ou monitorando se algum vidro foi quebrado, se alguma porta foi violada, e aí envia esses dados para o computador e o computador toma uma decisão, né? Disca para o teu celular, toca uma sirene, enfim. E aí o modelo de Turing adiciona um outro elemento ao processador, ao computador, que é um programa. Agora você tem dois elementos de entrada, os dados de entrada e um programa. E o programa é que vai dizer o que esse cara daqui vai fazer com os dados de entrada. Esse programa dá significado ao computador. Ele diz, olha computador, você é um computador genérico, mas eu agora estou usando você para ser uma máquina que vai fazer cálculos aritméticos. Eu estou usando você agora para ser um jogo. Estou utilizando você agora para ser um gerador de folha de pagamento. Estou utilizando você agora para simular o que acontece no interior de um tornado. Então você vai ter os dados de entrada aqui, né? A velocidade do vento dentro do tornado, etc. Você vai ter os dados de saída, né? Qual vai ser o potencial de destruição, sei lá, desse tornado. Então você consegue chegar na máquina de propósito universal que foi tão ambicionada por Charles Babbage lá atrás, né? E tantos outros depois dele, o próprio Turing. Então a máquina faz o que o seu programa manda, né? Então exemplos de computador de propósito geral, computadores que seguem o modelo de Turing, você tem o seu computador pessoal aí da sua casa, que eu estou usando aqui para fazer esse vídeo. Você tem o seu smartphone, né? Antigamente você tinha os seus Palm Tops, que a Palm lançou esse dispositivo, hoje em dia já não existe mais, né? Uma calculadora que seja programável é também um computador de propósito geral, porque ela não faz somente as 4 operações. Você bota abaixo ela de um programa e ela vai calcular uma integral, por exemplo. Tá? Calcular uma derivada, que são operações que normalmente não vêm em calculadoras, por mais avançadas que elas sejam. Então você precisa programar alguma coisa. Então o modelo de Turing, vamos ver um exemplo. Né? Você tem aqui um programa que chama-se ordena, que ele põe os números em ordem crescente, números inteiros. E aqui você tem os dados de entrada. E o que o computador vai fazer sob o domínio desse programa? O computador vai transformar essa entrada nessa saída. Ó. Os números agora estão ordenados do menor para o maior. Esse mesmo computador, tá, com esse mesmo programa ordena e esses dados aqui, vai produzir outra saída. Tá vendo? Então você tem aqui outra entrada e você vai ter agora outra saída. Essa saída não é igual a essa. Certo? Então o computador ele se adaptou aos dados, ele realizou o que o programa, as instruções que o programa contém, né, do qual o programa é feito, para realizar uma tarefa. Nesse caso aqui, uma tarefa de ordenação. Não necessariamente uma tarefa aritmética. Né? O computador não precisa ser somente realizar tarefas aritméticas. Bem que isso aqui é uma tarefa aritmética de comparação. Né? Os operadores relacionais para relacionar um valor com o outro e pôr os números em ordem crescente. Agora vejam só esse outro exemplo aqui. Ó. O mesmo computador
os mesmos dados de entrada, ó, os dados de entrada são os mesmos, só que eu estou mudando o programa. Ó. Esse programa aqui ordena, veja qual foi a saída dele. Os mesmos números de forma ordenada, do menor para o maior. Aqui eu tenho um outro programa adiciona que vai gerar um único número ó, de saída. Então veja que a saída já é diferente desse. Os dados de entrada são iguais, mas como eu mudei o programa, a saída vai ser diferente. Né? Aqui eu mantive o mesmo programa e mudei as entradas, então as saídas vão ser diferentes. Aqui eu mudei o programa com as mesmas entradas e as saídas também foram diferentes. Então você tem aqui um programa adiciona que vai fazer com que o computador vire uma máquina de somar. Encontre o menor número, o computador vai ser uma máquina de pesquisa. Tá? Aqui eu estou pesquisando, estou procurando o menor número. Então o conjunto de instruções que vai ter aqui vai ser diferente desse daqui, vai ser diferente desse daqui. Certo? O algoritmo, né, que vocês estão aprendendo aí na disciplina de introdução à programação vai ser diferente. O algoritmo de ordenação é um, de adicionar é outro, de encontrar o menor número é outro algoritmo. Então, o conjunto de instruções aqui dentro mudou, fazendo com que a máquina mudasse também. A máquina agora é uma máquina de encontrar o menor número. É uma máquina de adicionar, é uma máquina de ordenar. Podia ser uma máquina de corrigir o alinhamento de um texto. Você dá um texto todo desalinhado e ele coloca as duas margens bem retinhas, né? Faz a justificação do texto. Ou coloca o texto centralizado, ou justificado à esquerda, justificado à direita. Né? Não se aplica somente a números. Né? Os números é o exemplo mais fácil da gente usar o computador, porque o computador nasceu com o propósito de trabalhar com números. O Turing ele criou esse modelo computacional e ele definiu isso no artigo científico, né, que é um artigo clássico da computação, em que ele definiu uma chamada máquina universal de computar. E essa máquina ela receberia alguns parâmetros aqui e ela realizaria uma computação. Ela sairia com um resultado final, como é o caso dessa caixa aqui, né, que a gente está vendo. Então o Turing ele disse como seria essa caixa do ponto de vista matemático. E ele chegou inclusive a propor o modelo matemático-mecânico, né, que seria uma máquina que teria uma fita infinita. Desculpem. E a máquina ela poderia realizar algumas operações nessa fita, que é mover a fita para a esquerda, para a direita, ler ou escrever um símbolo na fita. Então, esse conjunto de símbolos que ela poderia escrever na fita, aqui no caso 0, 1 e a letra B, né? Aqui está a cabeça leitora escrita, né? Chamada de Q1. Um desses símbolos aqui é o conjunto de símbolos que a máquina poderia gravar ou ler na fita, tá? Um outro símbolo desse aqui, matemático, significa qual é a posição inicial do programa na fita. Por onde é que a máquina vai começar a ler a fita, né? Qual é o estado inicial da máquina? Ela vai estar nessa posição aqui da fita ou nessa posição daqui? E assim sucessivamente, tá? Não vou entrar em detalhes, porque é um modelo matemático bem complexo, né? Mas tudo que você computa nos computadores de hoje, no supercomputador mais avançado que existe atualmente, você também computa na máquina de Turing. Vai demorar mais tempo na máquina de Turing? Vai, mas ele vai chegar no mesmo resultado. Fred, mas uma fita, como é que eu vou ver as coisas? E se for um jogo? Veja, a gente está muito voltado a ver o computador como sendo algo que gera imagens gráficas para a gente ver. Mas aquelas imagens gráficas todas que você está vendo no computador, aqui são números na memória do computador. São números. Tá? Uma imagem, um bolo de números. Um grande saco de números, uma imagem. Um MP3, um arquivo de música, a mesma coisa. Simplesmente aqueles números eles são transformados de volta para o sistema analógico através dos alto-falantes, certo? E das placas de som, que conseguem ler aqueles números que estão lá, certo? E gerar elementos elétricos, lá, correntes elétricas para o alto-falante, reproduzir aquilo ali na forma analógica das ondas sonoras que batem nos nossos tímpanos. Ok? Mas a gente não pode resumir a nossa visão de computador a isso. Quando a máquina de Turing que ela calcula a mesma coisa, como é que eu jogo um jogo como esses jogos de primeira pessoa, né? Que você matar ou morrer, né? Não sei o nome deles, que eu não gosto muito de videogame. Mas o que acontece é que na hora que você tiver com um determinado estado naquele jogo, por exemplo, eu estou numa determinada cena apontando para determinado lugar com uma determinada arma que tem 14 balas ainda nessa arma. Tudo isso são números. Então o que a máquina de Turing vai imprimir na fita é exatamente o estado daquela cena, só que com uma série de números. Esses 4 cinza aqui é o número de balas que você tem
na sua arma. Os 4 é que posição, que grau você está olhando naquela cena. Os 300 ou 800 próximos elementos da fita é o cenário, a cena, né? Tem um coqueiro aqui, tem não sei o que, tem um muro, tem uma pessoa abaixada ali, tem um inimigo seu abaixado ali apontando para você. Então todas essas informações elas estão gravadas como números na cena, porque é isso que elas são num jogo de videogame, números, certo? Números e os dispositivos de entrada e saída, né? Como mouse, joystick, videogame, alto-falante, microfone, recebem, fazem a interface do computador, que só trabalha com números, com o homem. Então esses dispositivos periféricos eles servem justamente para isso, para que a máquina seja utilizável. Senão ela seria inacessível para a gente, apenas entendendo 1 e 0, como uma máquina de leitura é inacessível para a gente, né? E aí alguns conceitos fundamentais, alguns termos que a gente utiliza, a gente não sabe de onde veio, a gente começa a usar e se incorpora ao nosso vocabulário de uma forma tão natural, né? Porque a gente escuta tanto e a gente não sabe o que significa exatamente. Então, o que é informática? A informática é a informação automática, certo? É você fazer com que a informação seja tratada, seja guardada, seja distribuída, seja protegida de forma automática e não de forma manual, como era antes com papel. Antigamente, para escrever uma informação, gerar uma informação, você tinha que perturbar o silêncio branco da folha com o seu manuscrito, né, com a tinta do lápis. Então, as formas gráficas, os desenhos das letras que você fazia no papel, quebrava o silêncio da folha em branco. Tá? Então, essa transição silêncio e ruído, né, que seriam os desenhos das letras, é que faz com que a informação seja registrada. E aí aquele papel depois era guardado numa gaveta, você podia trancar a porta daquele onde estava o armário com aquela gaveta. Então toda a gestão da informação era feita de forma manual, porque a informação ela estava guardada, registrada, gerada de forma analógica, em papel, né? Basicamente em papel. Outros meios também, fotografias, informações datilografadas, né? Cartas datilografadas com máquinas de datilografia. Mas essencialmente você tinha a informação analógica em papel e você tem que fazer toda a gestão dessa informação de forma manual. Então as máquinas surgiram para automatizar esse processo. Então hoje você faz um documento no Word, você envia através de um dispositivo do seu celular, um WhatsApp, você envia através de e-mail, você compartilha na nuvem, né, com o Drive, Google Drive, com a sua equipe de trabalho. As outras pessoas podem fazer revisão no seu documento, aí ele vai aparecer vermelho aqui, fulano de tal, corrigiu a grafia dessa palavra. Você pode colocar senha nesses documentos, você pode colocar senhas nas pastas onde os documentos estão gravados, para que ninguém acesse. Então toda a gestão da informação, né, desde a produção da informação até a transmissão, o que é que pode ser publicado, o que é que não pode ser publicado, o que é que pode ser descartado, depois de quanto tempo isso vai ser descartado, em que formato eu vou usar para gravar essas informações, né? Por exemplo, hoje a gente usa muito o formato PDF para gerar texto, mas será que o formato PDF vai existir daqui a 50 anos? 50 anos atrás eram outros formatos de dados que a gente nem sabe como acessá-los. De repente existe algum mainframe aí parado, desligado, com dados ainda lá no HD dele, e como é que a gente vai recuperar essa informação se um dia a gente precisar dela, né? Por sorte, a evolução permitiu que essas informações provavelmente migrassem para outro computador mais moderno até chegarem, quem sabe, à internet, né? E aí estão aí em algum lugar do mundo. Mas daqui a 50 anos vai existir PDF? Então, o Vint Cerf, um dos caras que definiu o protocolo TCP/IP, que é o protocolo básico onde as informações trafegam na web, né? A web, na verdade, é um protocolo acima do protocolo TCP/IP, que é o protocolo HTTP, que é o que vocês vão estudar mais no curso. Sistemas para a internet é justamente isso, estudar como desenvolver aplicações voltadas para o protocolo HTTP que roda em cima do protocolo TCP, como se fosse um ônibus em cima de um trem, tá? de um vagão de um trem. Então você tem, e dentro do ônibus, pessoas. Então assim funciona uma rede de computadores em camadas diferentes, onde cada camada é responsável por uma coisa. Então o vagão vai levar o ônibus em distâncias muito maiores. Quando chegar no destino final, o ônibus vai levar pessoas em destinos bem menores. A pessoa, quando saltar na praça, vai levar informação em destinos ainda menores, em espaços, em distâncias ainda menores, para uma outra pessoa, e assim sucessivamente.
né? Então imagine que você deu um recado para uma pessoa e pediu para ela entregar para outra, em outra cidade. Essa pessoa pegou um ônibus, o ônibus foi colocado em cima de um vagão e o trem partiu. Quando chegou na outra cidade, o ônibus desceu do vagão, foi até uma determinada praça da cidade, o sujeito desceu, foi até um banco e passou a informação lá para o gerente. Funciona. A rede de computador. Então você tem um TCP, que seria o trem, né? Você tem um HTTP, que poderia ser o ônibus aí. Então, bom, por que eu estou falando disso? Então, a informação, com a internet, ela passou a ser também divulgada publicamente, né? Então, o que é público, o que não é público? Na empresa, por exemplo, eu trabalho, por exemplo, no TRT, então tem informações dos processos trabalhistas que são públicas, tem informações que são sigilosas, só interessam aos advogados e às partes do processo. Então, tudo isso, toda essa gestão, ela é feita, antigamente era feita em papel, hoje é feito tudo através de computador. Então, é tudo eletrônico, tudo automatizado. A informação é automatizada. E foi o Philippe Dreyfus, em 62, que cunhou em francês o termo informatique, né, que acabou virando informática, né? Informática nos Estados Unidos e informática aqui no Brasil. E aí criou-se uma nova tecnologia, a tecnologia da informação, a famosa TI. Então a TI ela é responsável justamente por fazer toda essa gestão da informação dentro de uma empresa. Onde gestão da informação, entenda-se tudo relativo à informação. A geração, possibilidade de disponibilizar software para que as pessoas gerem conteúdos, gerem informação, como editores de texto, e-mails, etc. Né? Ferramentas para que as pessoas protejam seus dados, armazenem seus dados, recuperem seus dados, publiquem seus dados, transmitam seus dados, suas informações, melhor dizendo, através de uma rede, né? Ou internamente, através somente da empresa, do empreendimento, da companhia, né? Enfim, do órgão governamental, tá certo? Então a informática ela é uma área que ela abrange várias outras áreas. A computação está dentro da informática, né? Existem outras áreas também, como a cibernética, a robótica, a matemática, até a parte de cerâmica, né? Está dentro da informática, porque a parte de semicondutores vem de cerâmicas, da parte de cerâmica, de sílica, de trabalhar com silício. Então, todas essas áreas estão abrangidas pela área informática. A informática é um termo mais genérico, e aí dentro da informática você tem várias áreas. A computação, a ciência da computação é apenas uma dessas áreas. A gente tem outras, tá? E aí você tem também o conceito de dados, né? A gente fala muito de dados, processamento de dados. Qual a diferença de computação e processamento de dados? Então, os dados são os elementos conhecidos de um problema. Então, por exemplo, você tem uma folha de pagamento. Quais são os dados da folha de pagamento? São os nomes dos funcionários, o cargo que eles ocupam, o nível do cargo que eles ocupam, está no cargo júnior, sênior, intermediário. Dependendo disso, o salário base do servidor vai ser 1. Ele tem alguma função comissionada, alguma gratificação extra, algum adicional de periculosidade, tem horas extras naquele mês que ele trabalhou. Então, todos esses dados relativos ao pagamento do funcionário, eles são dados do problema folha de pagamento. Tá? Você tem que reunir todos esses dados e o que o computador vai fazer? Calcular a folha de pagamento, dizer quanto ele tem que pagar de INSS, quanto vai ser descontado do imposto de renda e quanto é que finalmente vai cair líquido na conta dele. Né? E a informação que é um dado submetido a algum interesse, a alguma importância. Quando você dá valor a algum dado, ele vira uma informação. Né? Se eu disser aqui 32 é um dado. Mas se eu disser que é o número de alunos matriculados nessa turma, isso virou uma informação. Aquele 32, que é só o número 32, virou uma informação, o número de alunos matriculados na turma. Certo? Então, o verbo informare, né, do latim informare, dá forma à mente. Disciplinar, ensinar, instruir. Certo? Então, na hora que você aprende com um dado, ele vira uma informação. Certo? Senão ele é um mero dado, um mero pedaço de um problema. Né? E a tecnologia da informação, chegamos finalmente no termo TI, que é onde a gente vai trabalhar. Né? Geralmente a gente é conhecido como os garotos da TI. Né? A gente nunca fica velho na TI, porque sempre as pessoas associaram a pessoas que trabalham com computadores aos garotos. Então, eu também sou um garoto da TI, certo? Então, toda essa área responsável, essa área nova que surgiu, né? Não existia, por exemplo, TI há 30 anos atrás. Né? Era uma coisa meio confusa ainda, a computação com a relação com essas outras áreas.
Mas hoje está bem claro que a TI, grandes empresas, órgãos governamentais têm o seu departamento de TI. A TI é um órgão estratégico dentro dessas empresas. Então, por exemplo, uma empresa que produz celulose, como a Suzano ou a Klabin, né? São empresas que exportam celulose como um todo. O objetivo final delas é transformar árvores em papel, ou fibra de papel básico, né? Eles exportam bobinas de papel imensas e vão virar desde folhas de papel A4 a qualquer outra coisa, né? Dependendo do papel, da gramatura dele, etc. Então, o objetivo da Suzano e da Klabin não é informática. Mas eu aposto que sem a informática eles não seriam empresas exportadoras mundiais, certo? Porque eles precisam controlar fábricas, fornecedores, funcionários. Esses funcionários eventualmente vão entrar na justiça do trabalho, né? Então eles vão ter que ter um departamento de advogados, um corpo de advogados para defender a empresa nas causas trabalhistas, e tudo isso vai ter que ser informatizado, certo? Tudo isso, a informática, ela abraça um pouquinho de cada uma dessas áreas da empresa, então ela vira um órgão, não vira um órgão meio, como por exemplo a parte de segurança e a parte de limpeza e organização da fábrica, que é necessário, né? Isso pode nem ser o objetivo da fábrica, ela pode contratar terceirizados para fazer a parte de segurança e de limpeza, mas ela pode contratar também terceirizados para fazer a parte de TI, mas muitas empresas preferem, por conta da TI estar imersa em cada uma das partes do negócio, ser um órgão estratégico dentro da corporação. Então, grandes empresas, órgãos governamentais, eles optam por ter os seus departamentos de TI. Né? E geralmente a TI ela fica ali no meio campo, ela não é nem área fim, porque a Suzano e a Klabin, por exemplo, ou a WEG, que produz motores elétricos, não é objetivo produzir software, elas não são fábricas de software como a Apple, como a Microsoft, como a Google, que são empresas de informática, né? O objetivo final delas é produzir programas de computador, né? Coisas da computação, coisas que estão no cerne aí da informática. Elas são empresas de outras áreas, né? Mas a TI também não é área meio. Ela fica ali como área estratégica, né? Que está entranhada nos processos e nas práticas de gestão do negócio, né? Seja ele qual for, produzir motores elétricos ou produzir celulose, né? Por exemplo, ou gerir um grande rebanho bovino. Outra ideia interessante também é a ideia de que existem computadores analógicos. O que é um analógico e o que é o digital, né? Um computador analógico é um computador que ele é um computador de fim específico. Ele não é um computador programável de uso genérico, né? Um termômetro é um computador, por exemplo. Você tem a ideia de entrada, que é a nossa temperatura corporal, né? Você tem a ideia do processamento, que no caso do termômetro, o que é que ele faz? Ele usa a dilatação de um material líquido, que está enclausurado lá na parte de vidro do termômetro, né? Pegando o termômetro analógico mesmo, sem ser esses que mostram a temperatura já em digital, e você tem a dilatação daquele elemento, às vezes mercúrio, né? No bulbo capilar que fica na parte comprida do termômetro, né? Que está graduada numa escala de temperatura. Então a dilatação daquele líquido ali, né, mercúrio, é que faz a computação. A computação é a dilatação do metal líquido, né, no caso o mercúrio. Então, quando submetido a uma temperatura alta, o que acontece com o mercúrio? Ele dilata e faz com que o líquido suba no bulbo capilar do termômetro e pare, né? Aquela temperatura se mantiver estável, o líquido para de se dilatar e ele vai indicar uma determinada temperatura, 38 graus. Então você está com febre, certo? Vá lá para a área dos que estão com Covid, né? Se você agora mergulhar aquele termômetro num copo ou num drink, né? Um copo com gelo e água, o líquido vai se contrair e o bulbo capilar, a tendência dele é diminuir, mostrando uma temperatura negativa. Se o seu termômetro tiver escala negativa, vai mostrar lá, sei lá, 0 grau ou menos 1 grau, certo? Então a computação nesse caso é feita de forma analógica. Ou seja, a indicação da temperatura ela é análoga à dilatação do líquido. É daí que vem a ideia de analógico, de ser análogo a, tá certo? Então no caso de um termômetro, a dilatação
análoga à temperatura que você está marcando naquele momento, que a dilatação do bulbo está marcando naquela escala centígrada que é marcada no vidro lá do termômetro, certo? E os computadores analógicos, eles trabalham, outra diferença deles para os computadores digitais é que eles trabalham com valores contínuos. A sua temperatura, ela não muda de 37 para 38, ela fica variando ali. Se você tiver um termômetro ultra preciso e também um líquido que tem uma dilatação muito sensível à variação da temperatura, você vai ver que aquela ponta do termômetro, a ponta do líquido do termômetro para, né? O cume lá da parte dilatada do termômetro que entra no bulbo capilar, ela vai ficar variando, ela vai ficar subindo e descendo, porque a sua temperatura ela não é fixa. Se você colocar mais casas decimais na sua temperatura, você vai ver que ela não é 38 graus, ela é 38,094, 38,095, 38,185. Ela fica variando, dependendo da precisão. O que a gente não faz é colocar muita precisão no termômetro. Não precisa saber a sua temperatura com 6 casas decimais. Com 2 casas decimais inteiras já está bom. Você nem precisa de uma casa fracionária, talvez nem precise, ou só de uma fração. 37,5 de febre, 38,4. Mais do que isso não é necessário. 38,42 para 38,41 é indiferente para a temperatura. Certo? Mas a temperatura ela varia continuamente. Do mesmo jeito, se você quiser pegar um sensor para medir a pressão agora nessa sala, a pressão está variando continuamente. Então você vai ter momentos de maior pressão, de menor pressão, a depender da sensibilidade desse sensor, ser capaz de captar essa pequena variação na pressão. Então o sensor, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma corrente elétrica que é análoga, a tensão dessa corrente elétrica é análoga à variação da pressão aqui nessa sala, certo? Você tem aí outro exemplo, que é uma régua de cálculo, que era usada pelos engenheiros civis para fazer cálculo rapidamente, multiplicações, divisões, deslocando essa aresta que ela era deslizável aí no centro da régua. Nunca cheguei a entender como é que ela funcionava, não. Eu já sou da época das calculadoras. Mas vejam que outros mecanismos interessantes eu descobri pesquisando sobre computadores analógicos. Isso aqui imagine que isso fosse um furo no casco de um navio. E você quisesse saber qual é a área que eu precisaria de metal para cobrir esse furo no casco de um navio. Né? Obviamente um furo desse tamanho vai afundar um navio. Né? É preciso um iceberg. E aí o que você faz? Com um planímetro, inventado em 1908, você passava essa agulha aqui, ó, tá? na periferia dessa superfície, e ele marcava aqui a área que essa superfície possui. Olha só que interessante esse mecanismo criado aí. Então ele era muito usado na indústria naval para fazer conserto de casco de barco. Então quanto de metal eu vou precisar? Então você media todos os furinhos do navio, e aí você vai precisar de tantos metros quadrados de aço para fazer o conserto desse navio aqui. Ou de outros pequenos objetos, ou embarcações, o que for, né? Qualquer coisa que pudesse ser, se você quisesse medir a área, você tivesse lá uma superfície, se você quisesse medir aquela área daquela superfície, né? A superfície pode ser bem irregular, como vocês estão vendo aí na figura. Então isso é um computador analógico também. Então a medida que ele marca aqui é análoga à área dessa superfície, né? Por isso o nome é analógico. Astrolábio é muito utilizado nas grandes navegações, né? Então à medida que você posicionava os astros aqui, essas rodas aqui marcavam indicadores aqui nessa circunferência mais externa, mostrando a sua localização lá no meio do mar, né? À noite era o que você tinha, eram as estrelas para te orientar, né? O astrolábio, aliás, eles também usavam o sol para saber durante o dia onde é que você estava. É daí que vem a ideia de que muitos navegantes dos navios, eles queimavam o olho, por ficar olhando o tempo todo o sol. Então, aquela história de que pirata tinha um olho cego por conta da ponta da espada, não era verdade, era provavelmente porque usavam muito o astrolábio no olho só. Então todos usavam sempre o mesmo olho para ficar cego daquele olho. Já sabiam que ia ficar cego. Era um preço a pagar para ser o comandante do navio, né? Você vê aqui, ó, isso aqui foi criado por Leibniz, que eram esferas metálicas, né, que faziam essas superfícies
penderem para um lado ou para o outro. Então você está usando aí a gravidade, o peso dos metais para ser o computador. Em 1949 criaram esse computador chamado MONIAC, eles viram que esse economista William Phillips, ele quis modelar todos os processos econômicos do Reino Unido. Ele viu que os fluidos eram melhor para fazer modelar esses processos econômicos do Reino Unido do que fazer um computador que calculasse números, tá? Então o fluido se comportava como os mercados, por exemplo, sei lá, de ações, vamos supor, se comportavam. Então ele fez um computador baseado com água, né? E ele tem um propósito específico que era fins monetários, né? Fins financeiros. Então chamaram ele de MONIAC, né? Uma mistura de money com ENIAC, que foi o primeiro computador eletrônico. Ele é de 49. Deve estar aí em algum museu. E o computador digital? Se os computadores analógicos medem, os computadores digitais contam, certo? Então, os computadores digitais, a gente sabe, surgiu na década de 40, né? 43 foi o primeiro, o ENIAC. E o que é que eles fazem? Eles contam. Então, você tenta transformar tudo para números. E esses números são guardados no sistema binário, que só usa 1 e 0. Vai ser o assunto das nossas próximas aulas. Então, só para vocês entenderem aqui imagine que vocês têm o som de alguma música, tá? Então, você tem a onda mostrando a música se propagando aí na atmosfera. Só existe som se houver ar, né? Se houver atmosfera. Se houver no vácuo, não existe propagação do som. Então você tem uma onda aqui se propagando, né? Mexendo nas moléculas de ar que estão aí no nosso entorno e saindo de um transmissor e chegando num receptor. Então, para transformar esse sinal de analógico em digital, o que você faz? Você mede a cada intervalo constante, chamado tempo de amostragem. Você mede qual era o valor do sinal analógico naquele tempo. Então, naquele tempo, o valor do sinal era esse aqui, ó. Então, você só vai medir de novo aqui, ó, nesse tempo aqui, ó. Então, daqui para cá, você não mediu toda essa variação que o sinal analógico teve. Você considerou que ele era esse valor daqui. Quando chegou nesse tempo, você foi e mediu de novo o valor do sinal analógico. Bateu aqui. Então, daqui até o próximo tempo de amostragem, que é sempre a largura desses retângulos aqui, você considera que o sinal se manteve nesse valor. Claro que ele não se manteve, ele continuou subindo, mas você só vai perceber essa subida quando você medir o sinal de novo aqui, ó. Daqui desse ponto, ó, eu subo, aí meço o sinal, opa, ele está aqui, tá? E aí só vou medir ele de novo aqui, ó. Então, daqui para cá, o sinal para mim, na versão digital, permaneceu aqui, com esse valor. Observem que o sinal digital ele não capta todas as nuances do sinal analógico, mas ele é uma boa aproximação, certo? Quanto menor for o intervalo de amostragem, mais parecido esse sinal digital vai ficar, menos quadrado ele vai ficar e mais arredondado ele vai ficar. Por isso que o arredondado, né, é associado ao analógico, né, que seria uma onda, né, o formato de uma onda, e os quadradinhos, os quadriculados, são os digitais. Então, no digital, a gente tem uma amostra do que é analógico, certo? Então, por exemplo, aqui está a mesma onda, ó, e aqui está o momento em que eu vou lá e capto, né, um sensor, por exemplo, né, microfone. O microfone vai lá e capta a orquestra tocando. Então, o som produzido pelo conjunto dos instrumentos, ele vai gerar uma onda sonora, né, que vai ter uma componente principal, e essa onda ela vai ser medida. E aí vai gerar esse valor aqui em binário, ó, 1, 0, 1, 0. Certo? Então, 1, 0, 1, 0. Aqui está mostrado na forma de barras, certo? Onde não tem barra é 0, onde tem uma barrinha dessa largura é 1. Aqui tem dois 1 seguidos, ó. Dois 1 aqui, ó. Porque quando ele mediu o sinal daqui, o sinal deu quanto? Deu 12, né? Deu 13. Aqui, ó. No cume aqui ele mediu de novo o sinal, deu 13. 13 em binário é 1, 1, 0, 1. Vocês vão aprender isso depois. Tá? E ele guardou no computador. Então o computador guarda isso, ó. Então a música que estava tocando lá na orquestra, você estava escutando a música analógica, se você estivesse lá no teatro, onde a orquestra está tocando, você está escutando a música analógica, porque os instrumentos são analógicos e você escuta a música analógica. Inclusive as pessoas dizem que não tem comparação a experiência de escutar uma orquestra tocando ao vivo, quem já escutou sabe o que eu estou dizendo, do que escutar um CD ou um MP3 de uma orquestra tocando, certo? Claro, você pode incrementar isso com seu equipamento de som, né, subwoofer, 7.1, não sei o que das quantas, Dolby System, e aí você tem
uma experiência mais próxima da experiência analógica, mas continua sendo uma experiência que é uma amostra da experiência analógica, não é ela completa. Tá? Algumas pessoas que possuem um ouvido chamado ouvido absoluto, eles conseguem notar essa diferença daqui para cá. Certo? O som analógico de uma orquestra nunca será substituído por um som digital de um MP3 gravado digitalmente daquela orquestra. Tá? A pessoa vai perceber faltando algum tom que a gente não é capaz de escutar. Para a maioria dos meros mortais, esse MP3 da orquestra tocando, que na verdade se a gente abrir o arquivo só vai ter 1 e 0 lá dentro, é suficiente. A gente não tem o nosso ouvido como é que chama? De mutante para a gente escutar, sei lá, não entendo de música, posso estar falando uma bobagem aqui, certo? Mas não vamos entender a décima onda, a décima harmônica, sei lá como é que eu posso chamar isso, da música. Mas as pessoas com ouvido, esse ouvido chamado, esqueci agora o nome, falei agora há pouco. Enfim, ouvido absoluto, né? A maioria das pessoas não tem, elas escutam até a terceira, sei lá, onda que o violino é capaz de produzir, né? Quando você puxa na corda do violino, o violino gera várias ondas. Tem uma onda principal, né, que é o Lá, mas lá dentro daquela onda Lá tem outras ondas, Dó, Ré, Mi, que fazem aquele Lá principal da corda do violino, certo? Então as pessoas com ouvido absoluto conseguem perceber que não é só aquele Lá está formado lá dentro dele por vários Dós, Rés e Mis que juntos formam aquele Lá. A gente não percebe, tá? A gente percebe somente o Lá, a onda principal. E as pessoas com ouvido absoluto percebem outras variações daquela nota musical, daquele acorde. Perfeito? Isso também foi feito no telefone analógico. Por isso que hoje a voz da gente é muito parecida com a voz com a que a gente fala no telefone, mas antigamente, com os telefones analógicos, as centrais analógicas, a voz da gente ficava mais anasalada, era diferente a voz. Você falava com a pessoa, escutava uma voz, e depois, quando você conhecia a pessoa pessoalmente, né, ao vivo, face a face, a voz da pessoa era diferente, certo? Então os homens que têm a voz mais grave, eles ficavam com a voz mais afinadas quando falavam no telefone, porque a largura de banda da telefonia foi feita para passar somente o suficiente para a gente compreender a mensagem do outro lado. Não foi feito para passar todas as componentes da nossa voz, certo? Do mais grave ao mais agudo, certo? Então isso foi truncado, eu só vou passar essa faixa aqui de ondas no fio, transmitir no fio, porque senão eu não vou conseguir ter muitos canais de comunicação, vai ser complexo, as centrais telefônicas vão ser mais complexas, e nessa faixa daqui, que é de 4 KB, se não me engano, é suficiente para transportar a informação de modo que o cara do outro lado entenda o que você está falando. Você não vai pegar todas as variantes da sua voz, todos os acordes da sua voz, mas vai pegar algo suficiente para que a mensagem seja entendida, e é o que eu quero nesse momento, tá? Então para o telefone tá bom. Então vocês estão vendo aqui o sinal original, né? Os pontos em que ele foi amostrado, ou seja, que ele foi lido. Isso obviamente, no caso de um som, é um microfone. No caso da temperatura, vai ser algum sensor de temperatura. No caso da pressão atmosférica, vai ser um sensor da atmosfera. Velocidade do vento vai ser um sensor de velocidade de vento, né? Barômetro. E por aí vai, né? Então você fica com esses traços aqui, ó. Você vai ficar somente com esses valores. Para que você não fique com valores discretos, então você completa daqui para cá, ó. Você vai dizer que aqui, por exemplo, qual era o valor? O valor era esse aqui, ó, na onda analógica. Mas aqui no sinal digital, qual vai ser o valor? Vai ser o mesmo desse daqui, ó. Até você chegar no próximo momento de intervalo de amostragem. Próximo momento de amostragem. Aí o valor agora subiu. Então daqui para cá ele vai ser esse. Porque eu não tenho essa informação daqui. Essa informação daqui para cá eu perdi no sinal digital. Mas essas amostras aqui, dependendo de como é o sinal e de como eu faço a amostragem delas, né? Aqui, ó, sampling, amostrado, o sinal está amostrado, ou seja, ele está reduzido, eu peguei amostras, certo? Como na estatística, né? Que você tem uma população de 1 milhão, você pega uma amostra de 500 indivíduos, e aí você levanta lá uma tendência de votação, por exemplo, considerando que aqueles 500 indivíduos são representativos de toda a população, né? Você pegou mulheres e homens, pegou pessoas de classes sociais diferentes, de níveis de escolaridade diferentes, de modo que aquela amostra seja representativa da população. Então você
diz que o que acontecer com aquela amostra também acontece com a população. É a mesma ideia aqui dessa amostragem. Tá? Eu amostrei o sinal analógico, né, e transformei ele em sinal digital. Ok? Então o sinal digital ele ficou assim, ó. Por isso que o sinal digital ele é meio quadrado, né? As pessoas quando tentam fazer alguma coisa digital, tentam fazer os movimentos meio de um robô assim, meio em intervalos, e não um robô que se mexa como um ser humano. Mas está mudando, né? Depois digitem na internet Boston Dynamics, que foi uma empresa que a Google comprou, e vejam que robôs fantásticos ela está fabricando, tá? Bota lá no YouTube, Boston, da cidade, Boston é uma cidade, né? Boston Dynamics, com Y, certo? Primeiro DY, Dynamics, Boston Dynamics, é uma empresa comprada pela Google, e fabricava robôs militares, certo? O Terminator está vindo aí, tá certo? Não brinquem não. Então, mais uma vez aqui de novo, né? Você tem o sinal analógico e essas bolinhas azuis é o que você vai guardar da amostra do sinal para digitalizar esse sinal. Então, o processo completo aqui, você tem a flautista, né? As ondas sonoras, elas são analógicas. O som está se propagando aqui no som. O microfone. Estou resumindo bem esse cenário, tá, pessoal? Quem for de eletrônica e conhecer um pouco mais aprofundadamente eletrônica, vai ver que aqui e acolá eu estou pulando algum passo, falando alguma bobagem. Mas meu objetivo não é mostrar a eletrônica por trás. É mostrar para vocês que uma coisa que é analógica pode ser digitalizada. Então o som ele é gravado. Esse chipzinho aqui é importantíssimo, que ele faz a conversão de eletricidade para bits, para números binários, certo? Então o sensor faz a conversão do sinal original, no caso aqui é o som, em eletricidade. Mas não é qualquer eletricidade que os computadores trabalham. Os computadores trabalham somente com 3,5 e 0 volts. 3,5 significa 1 e 0 significa 0. Lembre-se, os computadores só trabalham com 1 e 0. Esse equipamentozinho daqui que recebe a voltagem, uma nota mais aguda da flauta, mais grave, mais alta, mais baixa, vai gerar uma tensão elétrica análoga, né, a essa altura, a esse volume, ou o fato dela ser aguda ou grave, análoga, né, baixa, um som grave, por exemplo, poderia ser uma corrente elétrica baixa. O som agudo poderia ser uma corrente elétrica alta. Então chegaria aqui, sei lá, vamos supor que esse circuito aqui gerasse até, posso estar falando bobagem aqui na parte eletrônica, né? 0 a 15 volts, menos 12 a 15 volts. Mas o computador só trabalha com 0 e 3,5, então ele converte a corrente elétrica em números binários. O sensor converte a onda em eletricidade, né? O sensor é feito para isso, todo sensor faz isso, converte a unidade analógica original em eletricidade. E aí o conversor analógico digital converte corrente elétrica em bits, em números binários. Né? Um bit é um número binário. Isso aqui é um bit, isso aqui é outro bit, isso aqui é outro bit. Um bit só tem um de dois valores. Ou um bit é 0, ou o bit é 1. Certo? Então um bit é um algarismo de um número binário. Então aqui eu tenho um número binário, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Número aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 algarismos. E esses algarismos, no sistema binário, a gente chama de bits. Então eu tenho 13 bits. Então esse aqui pode ser um pedacinho bem pequeno do som dessa flauta. Certo? E aí quando você junta milhares ou milhões desses bits aqui, você tem a música completa que a moça tocou aí na flauta. Certo? Então, ó, aqui você tem o dado digital, 0, 1, e aqui você tem o sinal digital. 0 significa 0 volts, 1 significa 1 volt. Então, quando você sai de 0 para 1, a voltagem salta de 0 para 1 dentro do computador. Sai de 1 para 0, ela baixa novamente. Então, essa onda aqui quadrada, ela representa o sinal digital, tá? Equivalente ao som que foi gerado pela flautista. Mesma coisa com a TV. Né? A gente vai falar de TV digital, que era a TV analógica. Você tinha as câmeras de filmagem que produziam imagens. Essas imagens eram voltagens elétricas lá dentro da câmera. E a câmera, então, transmitia pela antena que jogava uma onda portadora no ar, uma determinada frequência, né? Específica para a TV analógica, que acabou-se já, né? E isso aí era captado pela antena da tua televisão na tua casa, né? Então tem uma antena lá em cima da televisão, em cima do telhado da sua casa, quanto mais alto, maior a antena, formato de espinha de peixe, né? E aquela antena era responsável por receber a onda de volta
captar a onda, né, transformar aquilo ali em eletricidade, que era mandado para a tua TV. Então a caixa da TV, os circuitos da TV pegavam aquela eletricidade e acendiam pixels na tela, que era justamente a cena, as cenas mudando, as fotografias mudando, né? Uma ideia de movimento, de ação da televisão, certo? E aí se havia uma montanha no meio do caminho, da onda, né? Uma nuvem, tempestade, perto da tua casa tinha uma árvore muito frondosa, o que acontecia? Gerava esses ruídos aqui, ó. Esses ruídos é que essa onda daqui, quando ela bateu nesses elementos, ela já não saiu do mesmo jeito do outro lado, tá? Passou por uma onda, por uma nuvem carregada de eletricidade. Então, isso aqui é campo magnético, né? Então, lá dentro da nuvem também tem campo magnético, campo elétrico, e vai interferir no formato dessas ondas, e elas podem, inclusive, deformar a ponto do sinal ficar completamente não visível aqui, né? Você vê um monte de risco aqui, de cores aleatórias, e você não vai ver mais a imagem sendo formada. Significa dizer que a tempestade destruiu a sua tarde de cinema com a sua TV analógica. Com a TV digital, o que acontece? A câmera filma e a câmera passa aquilo ali gerado eletricidade, a câmera transforma a imagem, né, que a gente vê na nossa retina, né, a câmera também tem a retina dela, que transforma, é sensível à luz e transforma a luz em eletricidade. Então essa eletricidade ela é convertida por um conversor analógico digital e é gerado uns e zeros. Então para cada regiãozinha, para cada pixelzinho, né, que é um pedacinho, um pontinho da imagem, da cena da TV, é gerado um número binário. Tá? E esse número binário é transmitido, tá? E ele pode ter algoritmos de reconstrução de cena, etc. Então é um sinal muito mais nítido, muito mais limpo, porque não recebe interferência, certo? Você não tem aquela imagem chuviscada que você tinha na imagem analógica, por melhor que fosse a tua antena, né? Se você ficasse muito perto da antena também era ruim, porque você podia receber a imagem duplicada, né? A imagem ela era transmitida, recebida pela tua antena, mas também batia no prédio perto da tua casa e a antena também recebia a imagem refletida pelo prédio. Então morar muito perto da TV Cabo Branco também podia ser um pouco ruim para você receber o sinal analógico da TV Cabo Branco. Você tinha que morar num local que não fosse tão ruim, que fosse ideal, intermediário. Aí você ia receber o sinal limpo e claro, direto na tua antena, né? Se você morava na praia, já o sinal já não era tão bom, né? Porque a praia é mais baixa do que a torre da TV Cabo Branco, né? Tem a barreira ali, tem árvores no meio do caminho, tem outros prédios. Se você morasse do lado de um prédio, então, aí você estava lascado. O seu sinal chegava bem ruim, por melhor que fosse a sua antena. E aí a TV digital acabou-se com isso, né? A TV a cabo, então, o sinal sai mandado por um fio e chega direto na tua TV, né? Ou seja, você não passa nem pelas intempéries da natureza, como tempestades, montanhas e tudo mais, árvores, que também podem interferir aqui no sinal digital. Não é perfeito, não, né? Não é absoluto, não. Mesma coisa você tem para música, né? Um LP, por exemplo, um long play de vinil, a música ela era gravada em sulcos, e esses sulcos eles tinham um formato, né, uma onda aqui, ó, que era análoga à música. Vocês estão vendo que as ranhuras no disco elas variam aqui, ó. A música aqui, ó, parece que o cara tocou uma guitarra aqui, ó. Aqui a música está mais calma, né? Só tem voz. Aqui, olha só, variou bastante a música aqui, ó. Então, se você olhar no microscópio aqui, essas trilhas do vinil, elas são sulcos em formatos de ondas, que exatamente é análogo à onda sonora que foi captada pelos microfones de estúdio, né? Que foi usado para gravar a matriz desse vinil aqui. A mesma coisa não acontece nos CDs. O que é que os CDs gravam? Os CDs gravam os números binários. Então, um traço longo é 1, um traço curto é um 0. Então a superfície de um CD, por exemplo, um DVD, ela é queimada de modo a ela ter uma profundidade maior ou menor. Isso faz com que a luz bata e aí o ângulo de reflexão da luz vai ser diferente se ela atingir um sulco desse aqui mais longo ou esse aqui mais curto.
E aí você consegue identificar 1 e 0, né, a cabeça leitora do seu DVD, do seu CD, que emite uma luz laser, um laser, e tem um sensor que recebe esse laser de volta, né? Se ele receber o laser por muito tempo, ele vai entender como 1, por pouco tempo como 0. Certo? Então a informação ela é gravada dessa forma nessas duas mídias, o LP e o DVD. Digital, esse aqui é analógico, né? Porque essas ranhuras são análogas ao som que a gente escuta. Já isso aqui não, são números que vão ser convertidos por um conversor digital analógico para poder irem para o alto-falante. Certo? Então, do mesmo jeito que tem um conversor analógico digital para converter eletricidade em bits, você tem um conversor que transforma bits em eletricidade de novo, que vai para a caixa de som e aí toca, e aí você escuta o som analógico de novo, já que a gente vive no mundo analógico. Né? Nós somos seres analógicos, nós somos especializados pela teoria da evolução de Darwin para vivermos nesse mundo analógico, e nós somos analógicos, nosso ouvido é analógico, a nossa boca, nossa garganta é analógica. Então, como que a gente vai ouvir uma informação digital? Nós não somos Neo da Matrix para ver o mundo digital, né? Então a gente precisa de conversores para tirar do mundo digital e jogar de volta para a gente, né, na forma de informação analógica, uma imagem no monitor, um som na caixa de som, certo? Uma vibração no seu joystick de force feedback, né? Que tenha feedback para você sentir o tiro quando você atirar lá com a sua arma, ou estiver pilotando um helicóptero, sentir a trepidação do helicóptero, enfim. Bem, pessoal, no próximo vídeo nós vamos ver a parte da arquitetura de von Neumann propriamente dita, mas bem superficialmente, para a gente entender quais são os componentes de um computador. Tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.